Beleza. Então, vocês estão vendo a ORC aqui da Escherichia coli, né? Certinho? Sim. Certinho. Aham. Certinho. Certinho. Beleza. A Escherichia coli, ela tem essa origem de replicação conhecida como ORC. Ela é composta por uns binding sites, não, uns sítios de ligação da proteína DNA. É uma proteína que é importante para reconhecer isso aqui, para que a replicação comece por aqui. Por isso que a gente chama origem de replicação, é o lugar no cromossomo da Escherichia coli aonde a iniciação da replicação vai ocorrer, né? Então, não é só um pedaço de DNA, é um pedaço de DNA mais as proteínas que reconhecem ele. Quando a gente for falar de transcrição, eu vou explicar direitinho como que uma proteína sabe onde é que ela tem que se ligar, tá? Aqui é o curso de bioquímica, eu tenho que contar como é que uma proteína sabe ligar no DNA, né? Que essa é a minha parte, a bioquímica da interação. Depois que ela ligou, isso aqui fica marcado, tem umas outras proteínas que vêm aqui também, mas é muito importante uma sequência rica em AT. Vocês aprenderam comigo que Aguinaldo e Timóteo fazem apenas 2 pontes de hidrogênio, né? Ou interação de hidrogênio, como queiram. Então, essa riqueza de AT que você tem faz com que seja uma sequência mais fácil um pouco de ser aberta, né? Porque você precisa de menos força para abrir. Tem repetições de 13 mer, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 3 replicações de 13. A gente fala mer, né? Quando você tem 13 nucleotídeos. Nucleotídeo é o cara solto. A unidade de tamanho desses trenzinhos pequenininhos aqui é mer. Então, isso é aqui que abre. Então, o DNA, vocês, por favor, imaginem isso aqui, um DNA circular, né, bem grande, e aqui que ele vai abrir. Na hora que ele vai abrir, vai começar a replicação por aqui. E eu comentei com vocês nas aulas passadas que a DNA polimerase, ela é tão chatinha para fazer as conferências que ela não se atreve a iniciar uma síntese de DNA. Então, como é que você vai fazer para fazer uma síntese de DNA se a DNA polimerase não quer começar? Aí é fácil. Professor, Fala. esse N, ele é o restante do tandem, assim? Ele é tipo assim, Não, como se fosse uma... Não, esse aqui são 13. Aqui N não é pode variar, entendeu? Quando você vê N's aqui é porque pode ser qualquer um. As Escherichia coli tem várias repetições e a posição N não é importante, ele pode ter qualquer coisa aqui. Mas o resto você encontra um consenso, né? Então, no N significa que pode ter acontecido qualquer coisa. Por exemplo, se fosse uma base A ou G, você poderia ter uma letra diferente de N, que é a letra R de purina. Aí seria uma purina aqui, uma pirimidina aqui, né? Mas são regiões normalmente importantes. Então, assim, o importante desse slide que a gente vai comentar depois é que a replicação precisa de proteínas mandando replicar e um lugar onde vai abrir. E a outra coisa é que, assim, você precisa de uma coisa que se convencionou chamar de primer. Eu já vi gente que entende muito de inglês ficar irritado com a tradução por iniciador, porque parece uma coisa que liga e desliga o processo. Na verdade, quem inicia é essa DNA e tal. Assim, em inglês, né, quando o cara fala primer, quer dizer, isso aí foi começado, tudo começou quando isso aconteceu, né? Foi a sementinha que propiciou o resto. Então, é um iniciozinho, na verdade, né? É um iniciozinho, é um iniciador, mas é um iniciozinho. Ele é um pedacinho de nucleotídeo que tem um 3' OH, que vocês aprenderam comigo, que é a ponta que tem que ser atacada para crescer, né?
O 3' H é muito importante. Então, tem o 3' H disponível, aí sim a DNA polimerase chega aqui, né, se encaixa, mede a distância daqui para cá, daqui para lá, coloca o nucleotídeo dela, feliz da vida e continua. Tá? Nós vamos ver hoje nas nossas técnicas de sequenciamento que em muitos casos a gente usa um primer. Tá? Por quê? Porque a gente não quer produzir um RNA e depois esticar, a gente põe um pedacinho, só que no nosso caso é DNA. Porque RNA, você compra um RNA, na hora que você abre ele, você tem que abrir numa capela de fluxo laminar com luva, às vezes você tem que colocar um inibidor de RNase na solução, porque RNA é fresco pra cacete, você olhou para ele degrada, entendeu? Então a gente usa primer de DNA, taca lá, e as DNAs polimerases, então, complementam. Eu vou voltar nesse assunto, mas eu queria mostrar o primer aqui, entendeu? Tem o primer e coloca. Eu vou fazer um desenho que eu faço no quadro. Eu comprei uma daquelas réguas que desenham, mas tem que instalar drive, coisa chata. Eu vou filmar mesmo, eu desenhando lá e passo aqui depois para vocês uma explicação melhor sobre isso aqui. Porque é o seguinte, o DNA, ele, como o Crick mesmo falou, Watson, uma ribose tem que estar, uma desoxirribose tem que estar para cima numa fita e para baixo na outra, para esse negócio fazer uma hélice. Aí o Watson falou, beleza, vamos fazer assim. Aí fizeram o modelo lá, então você sabe que uma fita do DNA está indo, 5 linhas para 3 linhas, e a outra está voltando de 5 linhas para 3 linhas, uma de cabeça para cima, uma de cabeça para baixo. Então, se eu começar a replicação aqui, ó, aqui a direção 5 linhas para 3 linhas, aqui é a direção que o DNA gosta de crescer, de 5 linhas para 3 linhas, tá certo? Eu vou ter um 3' OH que eu vou esticar assim, beleza? Então, essa aqui se chama a fita contínua, o condutor, a guia, e ela é o de replicação contínua. E então, assim, o primerzinho vai ser colocado aqui assim, de RNA, aí a DNA polimerase vai. Quando ela chega aqui, tem umas helicases que vão abrindo e ela vai mais. Abre mais, ela vai mais. No caso da Escherichia coli, até ela chegar a encontrar a replicação que começou para lá. Tá? Agora, tem esse problema aqui, né? Que é como é que você vai replicar na contramão? Como é que você vai fazer a volta? Então, se eu contrato uma companhia aqui para asfaltar a via daqui a Fernão Dias, daqui até São Paulo, é claro que os caras vão sair de Belo Horizonte, né? Vão asfaltar uma parte aqui até, sei lá, a saída de Belo Horizonte, e aí eles vão aproveitar que eles estão aqui e vão pegar as máquinas e fazer já outra fita voltando. Aí depois ele vai da saída de Belo Horizonte, sei lá, até Oliveira. Aí eles fazem já a fita voltando. Aí depois eles vão até Três Corações, faz a fita voltando. Vai até Pouso Alegre, faz a fita. Vai até Campinas, voltando. Vai até São Paulo, faz a fita voltando, entendeu? Aí quando eles chegam lá em São Paulo, eles fazem aquele pedacinho na contramão e estão com o negócio feito, me entenderam aí, meu exemplo? Então, a gente tem um primer colocado aqui e vai até São Paulo, nessa faixa, só que conforme a gente chega na saída de Belo Horizonte, a gente coloca um primer aqui, ó, precisa colocar um primer, tá? Senão a DNA polimerase fala, não, polimerizo. Aí ela põe um primer de RNA e faz, põe um primer de RNA e faz, põe um primer de RNA e faz, tá? Então, assim, tudo isso para falar para vocês que a replicação de DNA precisa de primers. Um japonês chamado Okazaki falou assim, eu acho que isso aí é solucionado por um RNA, porque eu fiz uma preparação em cloreto de césio e eu consegui separar um DNA satélite, se chama satélite porque a densidade do DNA dá um pico assim, e ele viu um picozinho assim, e ele falava, esse pico é uma mistura de DNA com RNA que existe na natureza, DNA misturado com RNA, que eu acho que serve para fazer isso aqui, a voltinha da replicação. Aí os caras falaram, japonês, tu tá louco, ninguém conseguiu reproduzir os experimentos do japonês
japonês. E eu sei por que não reproduziram. Porque para fazer um estudo lá no laboratório que eu fiz pós-doc, tinha um cara chamado Bill Burhans, que ele teve que reproduzir esse cloreto de césio para separar. E, cara, demorou 3 meses com toda a tecnologia e o dinheiro que ele tinha para fazer isso aí lá no Instituto Roche de Biologia Molecular, para conseguir reproduzir os dados do japonês. Então, é por isso que ninguém acreditava. Só que, no final das contas, o japonês estava certo, e ele mesmo colocou o nome aí de fragmentos de Okazaki, né? Que são os fragmentos que você precisa fazer para conseguir fazer a outra fita. Eu vou deixar para a próxima aula como que os fragmentos de Okazaki são juntados, porque as DNAs polimerases, embora todas elas tenham atividade editorial, algumas têm a capacidade de comer o que está na frente, tá? Eu vou mostrar para vocês de novo direitinho depois como é que ela come o que está na frente. Mas a DNA polimerase é que come, enquanto ela está sintetizando aqui assim, ó, e ela chega num pedacinho de RNA, ela come o RNA que está na frente e a DNA ligase liga. Tem uma enzima chamada DNA ligase que liga. Tá? Enquanto tiver DNA com RNA aqui, assim, juntinho, a ligase fala assim, eu vou ligar isso aqui, são duas coisas diferentes, não sou besta. Aí, quando a DNA polimerase come o RNA que está na frente, aí a ligase vem aqui e fala assim, olha que lindo, um DNA e um DNA, vou ligar os dois, ligou, entendeu? Então, basicamente é assim, as DNAs polimerases é que retiram o RNA que tem na frente. Se você quiser falar quimicamente, é uma atividade exonucleolítica 5' 3', diferente da editorial, que é exonucleolítica 3', 5', porque ela está dando ré, né? Então, exonucleolítica 5', 3', é a atividade de Pac-Man, né? Que come o primer que está na frente, liga tudo, beleza. Aí, então, estávamos aonde? Na saída de Belo Horizonte. A gente vai até Oliveira. Aí, fragmento de Okazaki, junta tudo, ligase e pá. Aí vamos até Três Corações. E até que chegamos em São Paulo, aí pode inaugurar que as duas faixas estarão prontas. Deu para entender como é que funciona esse bagulho aqui? Eu não entendi a parte do endo e do ecto. Você pode falar de novo aí? Desculpa, a parte do quem? Essa parte você falou endo alguma coisa? Eu não entendi isso. Atividade. Deixa eu voltar aqui, olha. Quando a DNA polimerase coloca uma base errada, está no filme anterior, isso a gente chama de atividade editorial, que é tirar os erros, né? Isso aqui é uma atividade exonucleolítica, né? Eu só falei exo, viu? Talvez não saiu bom aí no microfone, mas é só exo. Ela é exonucleolítica dando ré, né? Exonucleolítica de 3' para 5'. Vou mostrar aqui um 3' para você aqui, um 3'. Exonucleolítica. Coloquei esse cara errado. Exonucleolítica de 3' para 5', para tirar ele de 3' para 5', dando ré. Agora, no caso da atividade que come o cara que está na frente, é uma atividade exonucleolítica 5' para 3', tá? O nome UPAC dessa atividade. A atividade das polimerases exonucleolítica 5' para 3' não é ocorrente, não ocorre em todas as polimerases. Tem umas que tem, outras que tem mais, outras que não tem, beleza? Então, a editorial, todo mundo tem. A outra, nem todo mundo tem. Mas o que elas fazem? Elas trocam de lugar. Se chega uma que está aqui e chegou aqui e ela não sabe fazer, vem a outra e faz. Tá bom? Por isso que tem várias, né? Elas vão trocando de lugar. Fala. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, beleza. Beleza. Então, agora o que acontece? Eu posso fechar essa aqui. Beleza. Agora eu vou eu fechei. Agora eu vou compartilhar o meu sequenciamento. Tem um aqui aberto que eu não sei para que está aberto aqui, não. É o flash, para depois. Muito bom, senhoras e senhores. Olha, então, hoje eu estou dando aula com slide aqui, falando um pouco, mas na próxima aula eu vou
passar o YouTube aqui para vocês, vou narrar em português, mas se vocês tiverem tempo até lá de dar uma lida, dar uma olhada neles em inglês aí, para ver mais ou menos, dá para sacar umas palavrinhas, né? Não precisa saber tudo de inglês, mas dá para sacar umas palavrinhas aqui ou ali, DNA polymerase, falar, pô, DNA polymerase. Aí, e dá uma seguidinha lá para você ver as diferenças entre eles, os desenhinhos, o que está acontecendo. Aí vocês vêm aqui e me perguntam, Miguel, o que aquela minhoquinha está fazendo para lá e para cá? Por que esse azul, aquele é laranja? Aí a gente vai explicar todos os tipos de sequenciamento. Hoje nós vamos explicar no máximo ou no mínimo 2 legendas. O que esse cara está falando aqui? Muito bom. Eu vou começar pelo Maxon e Gilbert, porque a história manda, né? E vocês não têm isso nos livros. O que eu posso fazer? Não tem. Mas por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque vocês fazem um curso noturno de biologia, certo? Muito bem. O Maxon, quando ele descobriu isso aqui, junto com o Gilbert, era o professor lá, né? Professor Gilbert, muito famoso, um grande cientista, por sinal. Ele tem vários trabalhos, assim, e conheço gente que trabalhou com ele e tal, ele é o chefe lá. E ele tinha um técnico de laboratório que trabalhava com ele, chamado Maxon, o qual trabalhava de dia no laboratório e à noite fazia o curso de química, à noite, tá? Ele estudava à noite. E aí Maxon e Gilbert inventaram essa técnica e junto com a técnica de Sanger, que eu vou mostrar depois, eles ganharam um prêmio Nobel. Então, tenho que falar para vocês, vocês são alunos do noturno, poderiam estar aí ganhando um prêmio Nobel, olha só, que beleza. O Maxon ganhou um prêmio Nobel assim. Ele era aluno e ele que ia na faculdade lá procurar os detalhes das reações químicas, que vocês vão ver, tem no YouTube lá, que mostra as químicas, depois nós vamos ver. Mas o Maxon, junto com o Gilbert, lá com a edição do Gilbert, descobriu que ele conseguia quebrar o DNA com umas reações químicas ali, tá? Ele tinha uma reação química que ele estudou nos livros ali e que ele conseguia quebrar o DNA nas purinas. Aí ele teve uma ideia. Se eu pegar um DNA marcado com fósforo 32 aqui na ponta 5', o que ele fez? Depois eu mostro como é que faz isso. Você arranca com fosfatase o fosfato do DNA. O DNA tem um fosfato aqui, né, na ponta. E aí você coloca uma polinucleotídeo quinase e um ATP mesmo, cujo terceiro fosfato é P32. O gama, no caso. E aí a enzima pega aquele fosfato e taca aqui. Então, taca aqui é japonês, não tem nada a ver, mas ele não participou aqui, era só o Maxon e Gilbert. Então, fosforila aqui com P32, vocês estão provavelmente morrendo de rir aí do outro lado. Aí, fosforila aqui com P32 e você tem a ponta radioativa. Aí ele falou assim, eu vou cortar nas purinas. Aqui, por exemplo, ó, tinha uma purina, AUG, e aí, crau, cortou. Aqui tinha uma purina, que era G, cortou. Claro, isso aqui era moléculas iguais, né? Ele cortou aqui e cortou aqui. Por que não cortou tudo aqui? Pá, porque o cara não colocou uma alta concentração do cortador, né? A química que corta, ele colocou mild, suave, entendeu? Suave. Ele colocou apenas um pouquinho. De tal maneira que, probabilisticamente, ele cortava em todas as purinas, beleza? Quando ele colocava esses DNAs aqui na origem de um gel, a gente usa vários géis na biologia molecular. Aqui, no caso, é um gel feito de poliacrilamida, porque ele consegue resolver moléculas pequenas entre si, né? Então, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ele consegue resolver direitinho, o gel de poliacrilamida. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês. O DNA, vocês já viram comigo que ele é negativo, por causa dos fosfatos que são ionizados. Aí eu pergunto só para as meninas, não pode se operar,
para que polo um DNA que é negativo vai correr na eletroforese? Para o polo onde está o fio preto ou onde está o fio vermelho? Vai lá. O DNA corre para o preto ou para o vermelho? Só as meninas. Os meninos, não sei se já brincaram de autorama, mas eles sabem isso. Quero lá. Uma menina me responde, o DNA corre para o preto ou para o vermelho? Não tem no Google. Meninas? Eu vou chutar. Vai. Pelo vermelho? Vermelho, acertou. Vermelho, Ai, polo positivo. Boa, Carol. Foi um Muito chute, bem, mas foi um boa. chute intencional. Ó, Carol, Você está, às vezes, no laboratório, você acha que está marcado lá, não está. Você tem que saber que é por vermelho, entendeu? Porque os fios são todos preto e vermelho mesmo, né? Então, você tem que pôr o vermelho é o fio positivo, então eles andam para cá. Bom que vocês podem não aprender, mas pelo menos na hora que for cortar o fio de uma bomba, vocês sabem qual que corta, é o vermelho. Então, eles vão cortar. Agora, vocês estão vendo aqui que tem uma base aqui, tem um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Estão representando esses caras aqui, beleza? Então, aqui deve ter tido uma purina. Aí, ele foi pesquisar mais lá, ele falou assim, ó, eu não encontrei uma reação específica para A, mas eu tenho uma reação que é específica para G. Então, eu consigo cortar o DNA em todo lugar que tiver um G. Aí, ele pega isso aqui assim, e como tinha um G aqui, ele fabricou essa molécula aqui assim, que é essa aqui, entendeu? Então, ele tinha esse tipo de resultado. Se tivesse essa banda com essa banda, era um G, beleza? Porque a reação específica para G cortou aqui. E é claro que a reação específica para purina ia cortar aqui também, tá? Se essa banda aqui, por exemplo, você não tem a específica para G aqui, mas isso aqui você sabe que é uma purina, mas não é G. Qual que é a purina que não é G? Entendeu? Ele conseguiu identificar as bandas. A mesma coisa aconteceu aqui com as pirimidinas. Ele tinha uma reação específica para pirimidina, né? E uma reação específica para C. Então, se tivesse as duas bandas, era C. E se tivesse uma banda só, tinha que ser T, porque se não era C, né? Que não cortou aqui, mas é uma pirimidina. Não é purina, é uma pirimidina, então é T. Genial ou não é genial? É legal. pera, Muito legal. você tem as duas bandinhas ali, é C? Se você tiver as duas bandinhas, C, é super fácil saber que é C, né? Porque cortou nessa que é específica para C, então é C. Se tiver uma só, não é C, mas é pirimidina. Aí eu vou ter que perguntar. Não é C, mas é uma pirimidina. Que base é essa? Essa é T, certo? C, entendeu? É assim. Pois é, mas por que as duas juntas é C e não C mais T? É porque assim, a reação que quebra em C dá essa banda e essa banda. A reação que quebra em pirimidina dá essa banda, essa banda, essa banda e essa banda, né? Então, essa banda existe porque tem um C nessa região. E essa banda existe porque tem uma pirimidina nessa região, entendeu? Guanina, purina. Citosina, pirimidina. Por isso que você vê as duas bandas, porque a reação de pirimidina corta e a reação de C corta. Quando você vê uma só, a reação de pirimidina corta e a reação de C não corta. Então, qual pirimidina que não é C é T? Genial, não é genial? Nossa. Quem conhece lá na virologia, laboratório de vírus, um professor bem altão, Cláudio Bom Jardim. Ele dá aula de micro, não sei se vocês conhecem aí de ter ido em algum evento. Já viram Cláudio Bom Jardim? Professor Cláudio, não? Ninguém conhece? Cri, imagino que não. Professor Cláudio Bom Jardim é meu colega de pós-graduação lá de São Paulo. Eu trabalhava no laboratório, trabalhava no outro, e o Cláudio Bom Jardim é a única pessoa que eu conheço que já sequenciou
ácido nucleico com a técnica de Maxwell e Gilbert. Ele sabe fazer isso aí. É uma técnica química muito delicada, mas se você dominar, ele falou que era bem tranquilo de fazer, e ele sequenciou uns mutantes de levedura, e ele foi a pessoa que primeiro descobriu que você podia ter um problema de splicing de RNA por causa de uma mutação no intron. Quando a gente for falar disso, eu mostro para vocês o que foi que ele descobriu. A mutação no intron pode afetar a retirada do próprio intron. Ele que foi o cara que descobriu isso no mundo, o primeiro que viu isso. E com sequenciamentos dos mutantes, usando Maxwell e Gilbert. Muito bom. Gostaram do Maxwell e Gilbert? Vocês vão ver o filminho lá depois para mim, e aí depois a gente narra o filme para vocês, beleza? Tem os detalhes que quando está na aula eu mostro, né? Como é que você consegue marcar um lado só do DNA e não o outro, tal, mas deixa assim por enquanto, depois eu passo para vocês. Então agora, para focar no sequenciamento do DNA, nós vamos focar numa técnica de sequenciamento que estava sendo feita no mesmo instituto, não sei se no mesmo corredor, eu não sei direito, alguém já me falou isso, eu esqueci, mas no mesmo instituto que o professor Gilbert tinha o laboratório dele lá, e o Maxon era o técnico do laboratório, que é o Sanger, né? A técnica do Sanger, ela foi automatizada, né? Na verdade, essa técnica aqui, ela poderia ser robotizada, poderia, por que não? Mas são umas reações muito difíceis de fazer, algumas coisas uma química muito forte, assim. Então, ela não foi automatizada. A técnica do Sanger foi automatizada e foi a explosão dos primeiros sequenciadores. O first generation, né, a primeira generation de sequenciamento automatizado, utilizou a técnica de Sanger. Eu já vou mostrar, se não me engano, a técnica já automatizada, tá? Rodando em capilares. Eu vou mostrar para vocês a técnica de Sanger. Moral, automatizado, a técnica de Sanger ficou muito famosa, deu muito impacto, e perto de Londres, numa cidadezinha chamada Cambridge, você tem lá o Sanger Center, que é um centro de pesquisa e de forte sequenciamento, um dos maiores centros de sequenciamento da Europa e da Inglaterra, The Sanger Center. Fica em Cambridge, perto de Londres, assim. Vamos lá para a técnica de Sanger. Muito bom. Muito legal. Uma vez eu troquei um monitor grande que eu tinha, que eu não gostava, por uma câmera de tirar foto. Naquela época não tinha celular que tirava foto, celular era aqueles tijolo, né? Aqueles tijolo não tirava foto, não. Aí eu tinha uma câmera digital e eu tinha que dar uma palestra lá no Ouro Minas. Foi legal, tinha uns lanches legal. E eu olhei para aquela câmera, eu falei, onde é que eu vou arrumar uma foto de um gel de sequenciamento? Falei, cara, tô com essa câmera aqui, eu vou lá no laboratório de vírus, né? Aí eu fui lá e aí tinha um cara lá que nem sabia o que era sequenciamento, mas na época o Fantástico mostrava essas poses assim, que os caras fazendo assim, os cientistas. Aí eu falei, ó, você pode segurar isso aqui para mim, tal, que isso aí é uma chapa de pulmão, isso aí, né? Dá para ver, né? É um filme de raio-x. O pessoal fazia uma eletroforese do DNA, né? O DNA radioativo. Aqui vocês estão vendo um conjunto de 4 amostras, mais 4, mais 4, mais 4. Aqui porque vocês vão ter a TCG, a TCG, a TCG, a TCG. São 4 reações de sequenciamento. Vocês estão vendo que tem uma certa diferença. Isso é porque o cara chegou de manhã, ele pôs as amostras aqui. Olha a cuba aqui, ó.
Então, o DNA corre daqui para o cabo vermelho, né? Tem um fio de platina conectado no cabo vermelho que é ligado nessas fontes. O cabo preto fica em cima, o DNA corre na vertical dentro de um gel de poliacrilamida. Depois você pega aquele gel, coloca num cassete de raio-x com isso aqui, ele vai estar radioativo, e aí você expõe aqui e tal. Então, o cara chegou de manhã e ele colocou as amostras aqui, né? Nesse cara aqui, e deixou correndo. Aí ele chegou de noite e ele colocou as mesmas amostras aqui, ó, tá? Então, essas amostras que ele colocou de manhã, elas vão chegar aqui, ó, e vão cair fora do gel. Então, assim, o começo do sequenciamento, ele vai perder. Mas aí, onde é que ele vai ver esse começo? Ele colocou as mesmas amostras aqui do lado, aqui assim, aqui nessa posição. E aí vai correr e tal. Então, ele vai ver o início do sequenciamento aqui e vai colar no final do sequenciamento aqui. Entenderam, mais ou menos? Vou mostrar para vocês como é que é essa tecnologia. Só que eu já vou explicar para vocês como é que faz no sequenciador automático. Esses sequenciadores foram comprados pela Rede Genoma Nacional, esse daí. Quando o Brasil falou assim, vamos sequenciar DNA. Primeiro começou em São Paulo, com o sequenciamento da Xylella fastidiosa, uma bactéria muito importante, porque ela consegue fazer um grumo e ela bloqueia tanto o xilema quanto o floema das laranjeiras, né, das laranjais lá. E São Paulo faz muito suco de laranja, então era uma bactéria muito importante. E como ela era um fitopatógeno, e foi o primeiro fitopatógeno sequenciado, ela ganhou capa da Nature. Capa da Nature. Depois eu vou falar sobre isso mais. E a rede Genoma que fez isso, ela tinha um sequenciamento fluorescente, mas era assim, era em gel, parecia isso aqui. Aí, quando foi feita uma rede Genoma, eles foram sequenciar a bactéria do Rio Negro. Meu Deus, como é que é o nome dela? Me deu um branco aqui, alguém sabe? Violeta, já eu me lembro. A bactéria que dá cor ao Rio Negro e tal. E aí eles sequenciaram ela e aí compraram esses sequenciadores para o Brasil inteiro. E compraram esse sequenciador aqui dessa marca aqui. No ICB compraram 3. Esse aqui fica no laboratório da Santuza. Tem um outro que estava no laboratório do Sérgio Pena. E tinha um outro que estava no laboratório do professor Fabrício. Eles eram da Rede Genoma Nacional, primeira Rede Genoma Nacional que foi feita. Esse sequenciador aqui já é automação. Isso aqui é o protocolo do Sanger e aqui é o protocolo do Sanger. Eu já vou explicar esse aqui, dá para vocês entenderem esse depois como é que é feito. Então, a reação é feita nessa máquina só por conveniência, porque ela é um banho-maria, para essa reação ela é apenas um banho-maria. Se usa ela a 37 graus. Mas isso aqui é a máquina de PCR. Vou mostrar para vocês depois. Então, depois que você faz a reação aqui, você coloca aqui, fecha a tampa, e aí uns capilares vão descer assim, ó. Tem uns capilares que vão descer e entrar nos wells, nos pocinhos, onde estão as amostras. E aí aquela eletroforese lá, aqui não tem cabo vermelho, mas o polo positivo estaria aqui, o DNA é atraído para poder subir por esses capilares, e em algum lugar aqui ele passa num laser, e por laser você faz a leitura do sequenciamento. Ele vai estimular um fluorocromo que vai estar na reação aqui. Só queria mostrar para vocês como é que é a geometria do bagulho. As máquinas que você mostrou é de RT-PCR? Não. Isso aqui é o sequenciador. Tá? Sequenciador. Eu vou mostrar a máquina de RT-PCR, ela tem uma plaquinha também, ela é menor, parece um pouco,
né? Tudo dessa cor, todas dessa cor. Depois começaram a fazer umas mais branquinhas. Parece, mas não é. É um sequenciador chamado Megabase. Depois eu conto uma história sobre ele aqui. Então, os capilares vão descer, a eletroforese vai ser capilar. Então, ó, aqui uma fita vai ser sequenciada. Suponha que essa é a fita que vai ser sequenciada, tá? Como eu falei para vocês, eu preciso de um iniciador para polimerização. Então, no meu desenho, não vai ficar muito bom, mas vai estar aqui em cima, assim, exemplo de vários iniciadores. Cada iniciador, claro que pareou com a fita molde lá. Aí o iniciador vai crescer até que uma unidade interruptora entre. Quem que são essas unidades interruptoras? É um A amarelo que entrou, né, pareado com esse T, um T amarelo pareado com esse A, um C pareado com esse G, um T. Existe uma unidade interruptora. Vocês notem que tem As aqui, né, mas tem um A interruptor. Então você vai polimerizando na presença, vamos falar assim, bioquimicamente a gente fala assim, um veneno, tá? Você vai envenenar a reação. Aí você tem moléculas de tamanho diferente que você vai fazer uma eletroforese no capilar, como eu falei. Aí, na hora que o laser está passando lá, ele fala, caraca, mano, eu tenho uma molécula desse tamanico que floresce no amarelo, então é um A. Logo depois, passou uma molécula com um nucleotídeo a mais que floresceu como se fosse um G. Aí passou uma com um nucleotídeo a mais que parece florescer como um C. Aí passou uma com um nucleotídeo a mais que era um T. E aí vai fazendo. Então, na verdade, sai esse fluorograma aqui, né? Que depois a gente taca num computador para poder interpretar. Quando eu for dar aula de bioinformática nesta disciplina, lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês o programa que lê esse fluorograma para basicamente entender o sequenciamento, né? Vocês entenderam? Fala aí, diga. No caso, tem alguns picos ali que não estão muito claros. O que pode ter acontecido? Então, é a vida. A vida é assim. A gente tem um programa de computador que vai ler isso, e isso é o assunto que a gente vai ter para o final da nossa disciplina, mas já posso falar agora. Não existe mais você determinar só a sequência do DNA. Você sempre fala assim, aqui tem um A, e a certeza que eu tenho que isso é um A é alta para dedéu. Aqui eu tenho um C, mas eu não tenho muita certeza que ele é um C. Aqui eu tenho um T, mas eu não tenho tanta certeza, entendeu? A vida é assim, você sequencia, nem sempre você tem certeza exata, mas você expressa essa certeza no sequenciamento. Não existe nenhum DNA no mundo hoje, desde que inventaram o sequenciamento automático, onde o sequenciador só te fala as bases. Ele te fala a base e ele te fala a chance dele ter errado naquela base. É assim que se fala. Eu acho que, inclusive, esse slide vai explicar isso no próximo slide. Eu vou explicar isso aí para vocês agora, no próximo slide, tá? Então, você está vendo uma região aí que eu peguei um de desenho, mas eu acho que eu tenho mais para frente aqui um cromatograma, né, que a gente chama, onde os picos estão mais bem definidos no começo. O que acontece com a reação de sequenciamento é que conforme os reagentes vão esgotando, os fluorocromos e tal, tudo mais, a reação é projetada para sequenciar X. No caso desse sequenciador, é projetada para sequenciar até 600 bases. Pode sequenciar 1000, mas pode sequenciar 300. Conforme a química vai acabando, essa zona aí que você está vendo aí vai ficando cada vez pior. Tem uns picos gordos, tem uns picos... Aí o que o sequenciamento faz? Ele dá os picos, beleza. E o que o programa de computador faz? Ele fala, ó, aqui tem um A, mas a chance de eu estar errado é de 20%, entendeu? Então, você chamou a atenção num ponto muito legal, que eu acho que eu vou discutir aqui. Não é agora. É só lá na frente mesmo, quando a gente vai falar dos valores de qualidade das sequências. Mas eu já antecipei
e esse curso de ensino remoto é zoado mesmo, né? É para misturar tudo. Você não tem como saída de um sequenciamento só a base. Você tem o valor de qualidade. Qual a certeza que você tem de que aquele cara é um... Por exemplo, os pico azul aqui ficaram muito alto, né? Esse aqui vai dar uma chance de erro baixíssima, tipo, isso aqui, 1 em 1000. Um cara mais ou menos assim vai dar 1 em 10. Fala aí. Quando a gente pega isso aí, acho que isso é do Bioedit ou é do Mega? Isso aqui seria um mega base. Pode Ah, ser tá. pode ser um ABI também. São os primeiros sequenciadores automáticos com capilar. Esse é o chamado First Generation, tá? First Generation é esse cara aqui. Antes disso era o GEL, que eu mostrei para vocês, e antes disso tinha um cara chamado... Deus, como é o nome daquele bicho? Alf. O Alf tinha um sequenciador chamado Alf, que ele era o GEL, mas o gel não era radioativo, ele tinha fluorescência. Só que você tinha que fazer, você lembra que eu mostrei, né? Que você tem um canal aqui, né? No cara aqui. Você tem um canal para o ACTG, 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 ACTG. Você tinha que fazer uma reação para o A, uma para o C, uma G, uma A para o C e para o G. Basicamente, ele era a mesma coisa, o mesmo trabalho de fazer o gel, só que não tinha radioatividade, a leitura era por fluorescência. E por que ele tinha que fazer 4 canais separados? Porque a fluorescência ficava no primer. Você punha um primer com a mesma fluorescência, fluoresceína, né? E eles iam crescendo. E você ia interrompendo com a molécula interruptora do A, do C, do G e do T. Do A, do C, do G e do T. Então, era um gel. O professor Sérgio Pena comprou um desses para a sua, então, aluna de doutorado, Glória Franco. E ela fez gel pra caramba! Tinha que fazer gel toda hora para colocar, porque você conseguia sequenciar num gel... vamos lá. Quantas amostras? Umas 12 amostras, sei lá, pouca coisa. Mas, assim, o primeiro projeto Genoma Transcriptoma foi feito no Brasil, foi feito pelo orientador Sérgio Pena, aluno de doutorado Glória Franco, que fez mestrado nesse laboratório aqui, depois foi fazer doutorado com o Sérgio Pena, usando o sequenciador fluorescente, mas de gel. Depois que a gente teve com a Rede Genoma Nacional, a gente teve os sequenciadores capilares. Fala aí. Quando a gente vê numa árvore filogenética, que depois a pessoa fez toda aquela coisa lá, e a relação entre elas, sabe me dizer o que são aqueles números que aquilo lá tipo a probabilidade daquela sequência corresponder? Tem uns números que sempre ficam nos clados. Tem. Assim, toda árvore é um cluster, é um agrupamento, né? E aquela medida é uma medida de distância. Agora, você precisa estudar o método que foi usado para saber que porra é aquela distância lá. Mas toda árvore vai ter um número chamado distância, tá? Agora, a distância não é o número que você está falando, não. A distância é o tamanho do bracinho. Não, tá? Isso sim. Eu quero saber o número. O número. Isso. Beleza. O negócio é o seguinte. Tu tem várias espécies lá, né? E você faz uma árvore, não tem? Beleza. Tu acha que você fez uma árvore só? Não fez, não. O programa a melhor faz árvore. É o consenso. O cara faz 1000 árvores para você, tá? Aí ele fala assim, o ramo do homem tem sempre o chimpanzé do lado dele? Tem. Então eu vou colocar o número 100% aqui, entendeu? Ah, sim. Aquele ramo, aquela bifurcação, em todas as 1000 árvores que eu fiz, deu o homem do lado do chimpanzé. Beleza. Ah, mas numa árvore aqui que eu fiz, o homem não ficou com o chimpanzé, o homem ficou com o orangotango. Então eu coloco o chimpanzé, mas eu coloco 99, entendeu? Uhum.
Aquilo lá indica o consenso, né? A técnica usada é uma técnica mais famosa, que está em quase todas as árvores, é bootstrap, que é um lance de estatística, de você ficar fazendo reposição, um bootstrap. Vai lá estudando a estatística. Mas tem jeitos de fazer que não é bootstrap, mas gera aquele númerozinho. Entendeu? Entendi. Muito bem, senhoras e senhores. No seu caso, deve ser do Mega, deve ser o Bootstrap. Então, olha que bonitinho o sequenciador aqui. Depois eu conto uma história sobre como que a gente comprou esses sequenciadores com desconto desgraçado. Deixa eu olhar no relógio aqui, que horas são? Estou muito tarde ou não? Passou. Uns 15 Passou minutos. da hora. Passou Professor, uns mas 15 só uma minutos. coisa. Fala. Mas isso é sobre a atividade. Se eu puder tirar a dúvida. Ah, sim, tá, bom, claro. Deixa eu encerrar por aqui contando a história de que a gente estava montando, logo depois da rede Brasil, genômica brasileira, foi montada uma rede Genoma Minas para sequenciar Schistosoma mansoni, né? E aí a gente estava discutindo essa rede com 10 universidades, 10 lugares que eu nunca consigo. 3 no ICB, Laboratório da Glória, da Santuza, do Fabrício, René Rachu, Embrapa, fechou Belo Horizonte. A gente tinha Ouro Preto, Lavras, Viçosa, Uberlândia, sempre falta uma. Uberlândia eu falei, ai caramba, são 10, falta uma. E aí a gente estava numa reunião e a gente falou assim, cara, para a gente, São Paulo começou a fazer também sequenciamento, sabe de quê? De Schistosoma mansoni. Eles estavam com aquele aparelho que a Glória usou, que era de gel. Aí, quando em São Paulo eles souberam que Minas também ia fazer Schistosoma mansoni, eles compraram um sequenciador caríssimo para eles, que fazia 1000 sequências. E aí a gente estava numa reunião e falava assim, ó, para a gente entrar competindo com eles, a gente não consegue comprar 10, a gente tem que jogar 3 pessoas fora para ficar só com 7. Aí como é que faz, como é que não faz, não vamos fazer. De repente alguém conhecia o cara que vendia esse negócio aí. Ligou, eu tenho certeza que ele estava num hotel na Califórnia, na piscina, e ele falou assim, escuta, vocês vão comprar química de mim também, né? Vocês vão estar no projeto? Isso? O cara falou, sim, vou comprar uns 2 milhões de reais de química. Ele falou assim, pode ligar para lá e pode falar que eu autorizei vender 10 pelo preço de 7. E ele fez o desconto, a gente comprou o sequenciador mais barato, com descontão, que fazia sequências menores. Lá na aula de bioinformática eu vou contar para vocês o truque que a gente fez para conseguir fazer sequências maiores, mesmo com esse sequenciador aqui. Foi na bioinformática que a gente fez um truque. Mas contei a história do Megabase e como que a gente teve Megabases aqui na rede Genoma Minas, né, no caso. E agora eu vou encerrando aqui a minha gravação. Claro que eu preciso achar minha tela aqui primeiro, né? E para poder encerrar aqui a gravação e parar a gravação. E